Saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abrão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abrão, pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus proverá, creia, confie, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus há de prover na sua vida, nos seus caminhos, como o Senhor Jesus disse que supriria toda a nossa necessidade. Basta crer, confiar e buscar esse Deus
grande, poderoso. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, fotografias, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Eu tenho certeza que através dessa oração Deus fará maravilhas na sua vida. Então coloque aí, se você está passando por problemas, dificuldades, doenças, que os médicos não descobrem a causa, problemas na saúde, na vida financeira, talvez as portas estão fechadas, as portas estão amarradas e você não sabe o que fazer. Na verdade você sabe, mas não quer fazer, pois é confiar em Deus, é depositar a confiança nesse Deus e Ele vai prover. Ele vai prover na sua vida, nos seus caminhos, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Lembrando que logo mais às 7 da noite nós estaremos reunidos, buscando pela salvação da nossa casa, da nossa família. Estaremos colocando a nossa família no altar de Deus, colocando a nossa casa na presença desse Deus maravilhoso. Se você não tem nada mais importante do que um encontro com Deus, buscar Deus, pode estar conosco logo mais às 7 da noite. Se você não for uma pessoa muito compromissada, você pode estar conosco logo mais às 7 da noite, colocando aquilo que de mais precioso Deus tem lhe dado, que é a sua casa, que é a sua família. Agora, a Bíblia diz que aquele que não luta pelos seus, negou a fé. Então, se você não tiver nada mais importante do que a sua família e Deus, então certamente você vai estar conosco às 7 da noite, Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Você é o meu convidado todo especial em o nome do Senhor Jesus. 7 da noite nós iremos colocar a nossa casa, a nossa família no altar de Deus e certamente Deus fará uma mudança, uma transformação na vida de todos, em nome de Jesus. Esteja conosco. Não adianta a pessoa ficar só reclamando, murmurando, as coisas não funcionam, não dão certo, as lutas, os problemas estão aí. Agora, você deve ir até quem tem a resposta. E quem tem a resposta, a Bíblia diz que nas mãos de Deus está a força e o poder. Então, se eu quero algo grande de Deus, eu tenho que buscar. Por isso, logo mais às 7 da noite, nós estaremos reunidos, invocando o Senhor dos Exércitos, buscando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que transformou Zaqueu, salvou Zaqueu e toda a sua família, também há de salvar a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, em nome de Jesus. Vamos com a canção? Já já eu volto com a palavra em nome de Jesus. Um bom dia a todos. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço somada aflição.
acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminui. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Sem teu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço nada aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Só tem um meio, só tem uma forma, uma saída para vencer os problemas, só tem uma saída, é a presença de Deus. Quando Moisés, ele sabia que ele teria que cumprir uma missão para Deus, ele perguntou: quem vai comigo? Quem vai comigo nessa caminhada, nesse trabalho, nesse propósito, nesse projeto? Porque se o Senhor não for comigo, então não me faça sair. Moisés, ele tinha uma certeza que sem Deus a sua caminhada seria falida. E o maior problema das pessoas é esse: é você querer fazer, resolver com a força dos seus braços, com a sua percepção, com o seu sentimento. E por isso, muitas vezes, a pessoa naufraga, a pessoa fracassa, desiste, desanima. Mas quando você prioriza Deus, coloca Deus, então, por mais que você venha passar por uma luta, por mais que você venha passar por um deserto, Deus, ele vai te dar discernimento, sabedoria, porque a tua percepção não está em você mesmo, não está no teu sentimento, mas em Deus. E sobre a palavra de Deus é que nós caminhamos, pois nós, os da fé, aqueles que creem em Deus, que passam por luta. Se você é da fé, se você hoje o Café com Deus é para quem é da fé, é para quem entregou a sua vida no altar de Deus
para quem tem vivido uma vida em comunhão com Deus, e mesmo assim, talvez você esteja passando por um deserto, talvez você esteja passando por um problema que parece não ter fim. Olha, talvez você diga: eu não entendo por que eu estou passando por esse problema, eu não entendo por que toda essa situação. E a verdade é que nós não temos que entender. Quem procura entender quando vem as lutas, a adversidade, é o incrédulo. Aqueles que não têm a Deus, porque não tem por que eu querer questionar Deus numa situação. Sabe que quando vem as lutas, as privações, provações, os desertos, Deus ele quer nos fortalecer. De cada deserto, de cada luta que a gente sai com Deus, saímos dali mais fortes, saímos dali pronto, apto também para ensinar os que estão fracos na fé. Mas muitas pessoas, por estar dentro de uma igreja, confessar uma fé, mas quando vem uma luta, adversidade, a percepção dela é humana. Então ela olha para o seu sofrimento, olha para o sentimento, e é onde o diabo trabalha. Então o diabo começa a cegar os olhos dessa pessoa, não deixando ela confiar na palavra de Deus, não deixando ela cumprir a promessa de Deus, ou o projeto de Deus na sua vida. E isso tem feito muitas pessoas fracassarem. Pessoas que estavam há muitos anos dentro de uma igreja, há muitos anos dizendo crer em Deus. Pessoas que chegaram ao ponto de tirar a sua própria vida, porque na percepção dela não tinha mais saída. E por que a pessoa olha e não vê saída? Porque ela não tem a presença de Deus. Quando a pessoa tem a presença de Deus, ela sabe que Deus ele prometeu que não nos deixaria e nem nos desampararia. Por isso que eu falo que o Café com Deus hoje é para você que está passando por uma luta, você que serve a Deus, você que tem tido um compromisso com Deus, você que tem crido na palavra de Deus, mas mesmo assim você está passando por um deserto, você está passando por uma situação difícil, que muitas vezes a tua percepção já mandou você desistir, já mandou você retroceder, mas a tua fé diz continua, a tua fé manda você seguir em frente, porque lá no fundo da sua alma, o próprio Deus diz: eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Então você não se deixa levar pelo momento, pelo sentimento ou por esse deserto que você está passando. Veja que qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo, desde o princípio, é tirar as coisas materiais da pessoa ou das pessoas. Veja quando Satanás se aproxima de Deus e diz: Deus, vê meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Então, olha a estratégia do diabo para que Jó viesse blasfemar contra Deus. Então o diabo quer que você blasfeme contra Deus, o diabo quer mesmo, na verdade, que você venha deixar a fé, que você venha desistir, que você venha acreditar que Deus te desamparou. Então, qual foi a estratégia do diabo? A estratégia do diabo foi uma: tira tudo o que ele tem. Tira tudo o que ele tem e ele vai blasfemar. Tira tudo o que ele tem e ele vai negar. E essa estratégia que o diabo tem colocado, isso já vem há milhares de anos, quando o diabo já vem destruindo na vida das pessoas da mesma forma. Então, o que o diabo quer? Tirar das pessoas as coisas terrenas, materiais, até porque o ser humano é pegado a material. No começo do Café com Deus, eu coloquei um louvor que fala da história de Abraão e Isaque. Abraão esperou 99 anos, 90, levou uma vida toda para segurar o seu filho nos braços. E quando Deus dá a ele Isaque, aí agora Deus pede ele. Então, veja, Deus pede para
provar se de fato o coração de Abraão estava voltado para Deus. Por quê? O ser humano ele é apegado às coisas terrenas. Então, quando lhe tiram aquilo, ela fica desesperada. E o diabo, sabendo que você é apegado às coisas materiais, você é apegado às coisas terrenas, é exatamente onde ele toca. Então veja que Jó estava lá servindo a Deus íntegro, reto, o próprio Deus disse. Então Satanás disse, tira o que ele tem, toca nos bens materiais dele, toca na família dele, e você vai ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Basta vir um problema, basta vir uma crise, uma situação financeira, ou uma situação na família, ou uma perda, que essa pessoa já se volta contra Deus. Mas por que isso acontece? Porque de fato essa pessoa nunca esteve com Deus. Você que é da fé, você que anda com Deus, você que tem vivido uma vida com Deus, e você fala, poxa, mas como que pode? Eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu tenho praticado tudo aquilo que Deus tem colocado para mim, eu tenho colocado em prática, eu tenho buscado fazer a vontade de Deus, e mesmo assim eu estou no deserto. Você está no deserto. Só que esse deserto que você está, você que serve a Deus, você que é fiel a Deus, foi Deus quem te levou. Diferente daquelas pessoas que se levam para o deserto, elas se levam para os problemas. Veja que Sansão, nós temos uma noção, um ensino, que Sansão foi um homem que, com uma queixada de jumenta, ele derrotou 1000 homens. Mas Sansão, a maioria dos problemas que ele enfrentou, foi ele mesmo quem se levou. Ele mesmo se levava para os problemas. Então, mesmo a pessoa servindo a Deus, muitas vezes, ela se coloca no problema, ela se leva para o deserto, ela se permite. Por que ela se permite? Por falta de confiar em Deus e dar ouvido à sua percepção, dar ouvido ao seu sentimento. Lembra que eu falo sempre? Olha, o diabo colocou uma coisa e o ser humano tem vivido isso. Surge um problema, o que eu faço? Aí o diabo vem e fala, siga teu coração. Que siga coração? Siga Deus. Sansão, por seguir o coração, ele se deitou com Dalila e perdeu a sua força, perdeu a visão. Quer dizer, foi derrotado, um homem que tinha tudo para trazer, foi chamado para trazer a libertação ao seu povo. Mas, pelo sentimento, pela percepção, se levou para o deserto. Então, tem pessoas que se levam para o deserto por causa da sua percepção, por causa do seu sentimento. Mas tem aqueles que o tema do Café com Deus é esse, é você que serve a Deus, você que tem sido fiel a Deus, você que tem honrado a Deus, e você fala, eu estou no deserto. Só que esse deserto que você está passando foi Deus quem te levou. Mas Deus está te levando para esse deserto para te lapidar, para te fortalecer, para que você venha sair desse deserto, como aconteceu com Josué e Caleb, ainda que eles nasceram no deserto. Então, Deus está levando você para esse deserto. Se você parar, veja, o próprio rei Ezequias, ele fez o que era certo aos olhos de Deus, fez o que era reto, e Senaqueribe levantou um grande exército para destruir o rei Ezequias. Mas por que não conseguiu? Porque o rei Ezequias, ele declarou para Deus, Senhor, eu fiz o que era reto, eu andei nos teus caminhos, eu fiz a tua vontade. Quer dizer, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu não estou entendendo, oh meu Deus, por que eu estou passando por essa situação. Talvez você está assim, você não fala para ninguém, porque você é da fé, porque quando a pessoa da fé, ela não fica questionando com ninguém, mas ela questiona com ela mesma. E eu não tenho que querer procurar saber por que eu estou ali, mas para que eu estou ali, para que Deus me levou ali, porque ninguém melhor do que você para conhecer teu coração, ninguém melhor do que você para conhecer os teus pensamentos, senão Deus e você mesmo.
Então a pessoa, mas aí o diabo, vendo que você está passando por essa aflição, por esse deserto, talvez um problema na família, talvez um problema na vida financeira, talvez as portas se fecharam para você. E você fala, meu Deus, mas por que fechou as portas? Olha, se você tem crido em Deus, se você tem confiado em Deus, se você tem andado com Deus, se preocupa não. Não se preocupe, apenas confie, crê e continue guardando a sua fé, continue guardando a sua fidelidade. Ao contrário daqueles que estão no deserto porque se levaram, ao deixar de obedecer a Deus. Veja que o povo de Israel, quando Deus tira o povo de Israel, Moisés do Egito, Deus ele dá direção para aquele povo. E era necessário aquele povo passar pelo deserto. Era necessário aquele povo passar por toda aquela aflição. Era necessário para que eles viessem entender a imensidão do Deus que estava libertando eles. Porém, muitos, por suas próprias percepções, pelos seus próprios sentimentos, acabaram morrendo no deserto. E é o que acontece. Mesmo você que serve a Deus, mesmo você que tem sido fiel a Deus em tudo na sua vida, em algum momento nós seremos levados para o deserto. Para Deus nos fortalecer, nos dar sabedoria, para que nós venhamos também lá na frente auxiliar aqueles que estão fracos na fé e dizer, olha, continue firme com Deus, continue crendo na palavra de Deus, porque Deus vai tirar você. Eu já passei por essa luta, eu já passei por esse problema. Qual melhor, você pegar um conselho de quem já passou por esse problema ou de quem nunca passou por problema nenhum? E é o que o diabo faz. O diabo, eu conversava ontem com um pastor e eu dizia para ele, olha, presta atenção. Quando você começa algo, quando você começa a fazer algo na sua vida, quando você determina algo e você vê que esse propósito é de Deus, pessoas usadas pelo diabo vão dizer para você que é difícil. E quando tiver difícil, ver você sofrendo, vão dizer, desista, que é melhor, porque o diabo ele trabalha dessa forma, no sentimento, para que a pessoa venha desistir. Eu falei, olha, você quer vencer? Você quer vencer? Só tem duas coisas que você precisa fazer, duas coisas. A terceira é servir a Deus e não abrir mão por nada. Mas é necessário que você feche os teus ouvidos para o mundo e feche os teus olhos também, para não ouvir o que o mundo fala, para não ver o que o mundo lhe mostra. Então você vai seguir pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então eu vou continuar seguindo. Deus dizia a Moisés, manda o povo marchar. Moisés, manda o povo seguir. E o povo que acreditava, o povo que confiava em Deus, seguia a palavra de Deus. Os que não, morreram no deserto. Quantas pessoas tiveram a oportunidade que nós tivemos de ouvir a palavra de Deus e hoje poderia estar com uma vida firme, forte, sólida, porém se deixou levar pelos problemas, se deixou levar pela sua percepção. Mas eu penso dessa forma, eu tenho que pensar como Deus. E quando eu não entender os pensamentos de Deus, eu devo continuar do mesmo jeito. Não adianta eu querer questionar o meu Deus por isso ou por aquilo. Eu tenho que confiar. Abraão confiou. Abraão pegou o filho, levou ao sacrifício, mas confiou até o último instante, aonde Deus veio e proveu na vida de Abraão. Como Deus vai prover na sua vida, se quando é para você provar a sua fé, você desiste, você desanima? É claro que essa mensagem talvez não vá soar bem, não vá chegar bem para aquelas pessoas que não querem esse compromisso. Mas por isso que eu falo. Eu falava no início, na virada do ano, eu dizia, olha, esse ano 2023, esse ano que está chegando, vai ser um ano muito difícil. Quem me acompanhou ouviu isso. Agora, para quem serve a Deus, será um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas. Porém, ao invés de você
ficar murmurando, reclamando, se lamentando para as pessoas. Se curve a esse Deus, sabe? Quando a pessoa é da fé e ela passa por problemas, ela não consegue ver o fracasso, ela não consegue ver a derrota, ela só consegue ver Deus. E ainda vai orar para tentar amarrar, repreender, não sai. Sai ali um choro inexprimido, sai ali as lágrimas que descem, são lágrimas de revolta daquele problema, sabendo que a hora que Deus entrar em ação, a hora que Deus começar a trabalhar, aquilo tudo vai mudar. Talvez você está assim. Talvez você diz, pastor, olha, eu vou orar, a verdade não sai oração, não sai palavra nenhuma, só lágrimas, só choro. Mas que tipo de choro é esse? Que tipo de lágrima? Vontade de desistir? Porque essa não é a lágrima do homem de Deus. Essa não é as lágrimas. O homem de Deus, quando ele se curva e não sai lágrimas, ele fica esperando Deus falar. E não toma atitude por si mesmo. No livro de Provérbios capítulo 24, olha só que bacana essa passagem. Provérbios 24 diz assim, ó, versículo, vamos lá no versículo 6 em diante. Com medidas de prudência farás a guerra. Então, para você entrar numa guerra, seja prudente. Você vai para uma guerra, você está passando por uma batalha, seja prudente. Seja de Deus, confie na palavra, confie na promessa de Deus, ainda que você não esteja vendo o resultado. Lembra, esse Café com Deus é para os filhos de Deus que estão passando por lutas. E você diz, poxa, mas como que pode? Eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu ando no caminho de Deus, eu rejeitei a minha vida terrena para fazer a vontade de Deus. Não queira questionar Deus, não queira saber por que você está passando por isso. Porque, sabe, você só vai conseguir ter com Deus uma comunhão quando você estiver no estado de Jó. Veja que o diabo disse, olha, o ser humano é igual, todo ser humano é igual. Tira o que ele tem, que ele já blasfema a Deus. Toca no que ele tem, que ele já vai blasfemar contra Deus. Já vai se revoltar, já vai virar incrédulo, já vai dizer que Deus não existe. Então Deus disse, então vai, toca. E o diabo tocou em tudo que Jó tinha. O diabo tocou aonde normalmente o ser humano ele fracassa. Toca na vida financeira de uma pessoa. Se ela não tiver comunhão com Deus, se ela não for de Deus, ela abandona a fé, ela abandona os caminhos. Se ela for tocada na saúde e ela não tiver firme com Deus, a primeira coisa a fazer é abandonar a fé, é abandonar os caminhos de Deus. E vamos chegar a pessoas, está vendo? Não adianta, isso é bobagem. Se essa pessoa ela é pegada ao dinheiro, toca na vida financeira, fecha as portas, começa a fechar as portas para essa pessoa e vai saber quem é ela. Porque o diabo sabe exatamente, a Bíblia diz, aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Olha, por que eu insisto que as pessoas coloquem o seu coração totalmente em Deus? Porque se o diabo ou o próprio Deus permitir tirar tudo o que você tem, você continua firme, você continua com força ainda para ajudar os que estão fracos. E as pessoas, mas como que pode? Fulano está passando um deserto, uma luta e continua estendendo as mãos. Sabe por quê? Porque o tudo que esse ser humano tem é Deus. Quando você prioriza Deus, então você deixa o meu sentimento, a minha perspectiva, ela está só em Deus. Então ele diz assim, ó, a sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavras. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Quer dizer, então a pessoa quando ela só sabe fazer o mal, só sabe
reclamar, só sabe blasfemar, só sabe prejudicar as pessoas. Ela é mestre naquilo ali. Quando a pessoa serve a Deus, anda com Deus, então vê que ela é genuinamente uma pessoa de Deus. E diz assim, ó, os desígnios do insensato são pecados. Quer dizer, sabe, os pensamentos, tem pessoas que ela está na igreja, mas quando começa a ser levada, há uma diferença. Eu quero que você entenda uma coisa. Há uma diferença entre você ir para o deserto e Deus te levar para o deserto. Tem pessoas que faz como Sansão, se leva para o deserto. Ela se leva para o problema. É aquela pessoa que está sempre procurando problemas. Sempre procurando problemas. Se eu vou dar um exemplo lógico, eu vou à igreja buscar Deus. Qual é o risco eu dentro de uma igreja? Qual é o risco eu dentro da igreja? Levar um tiro. Muito pouco. Pode não ser? Claro que pode, mas é muito pouco. Qual é o risco eu dentro da igreja brigar, arrumar uma briga? Muito pouco. Agora, e eu estar num boteco, num baile, num lugar onde prevalece a carne? 100% o risco, ou 50%, no mínimo. Então, a pessoa se leva, o desígnio do insensato são pecado, a pessoa se leva para o problema. Agora, quando a pessoa ela é da fé, ela crê em Deus, vem o problema que vier. Quando ela não tem a resposta, ela não entende, ela espera Deus dar a ela uma direção e não ficar questionando. Ah, meu Deus, mas por que isso? Ah, meu Deus, mas por que eu estou passando por aquilo? Ah, por que tudo isso? Olha, se você tem sido fiel a Deus, não se preocupe não. Esse deserto não foi você que se levou, mas Deus está fazendo você passar para poder te exaltar, para poder colocar nas suas mãos coisa muito maior, até mesmo para lapidar, para tirar ainda algumas coisas. Talvez você é uma pessoa de Deus, é fiel a Deus, mas ainda você pende para algumas coisas. E Deus, para não perder os seus, muitas vezes é necessário que tire. Quando não, ele tira até a própria pessoa da terra, para não perder aquela pessoa. E diz assim, ó, olha o versículo 10. Versículo 10, Provérbios 24, 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, quando que eu tenho que estar forte? Quando que Deus vai falar comigo? Olha, Deus não fala, quando tudo está bem, Deus não vai falar comigo. Sabe quando Deus quer falar comigo? Quando Deus ele quer me dar uma nova direção, um novo rumo, quando Deus quer fazer algo maior na nossa vida, sabe o que ele faz? Coloca problemas, leva a gente para o deserto. Deus ele só vai falar comigo lá no deserto. Olha Moisés, olha o Senhor Jesus. Os homens da fé, era no deserto que Deus falava. Agora, esse deserto que Deus me levou, não é o deserto que eu me levo por meu pecado, por minhas mentiras, por minha falsidade, por meus vícios, não. Esse deserto são o homem que leva. O homem que leva o deserto, estamos falando, é aquela pessoa, você, que talvez tenha questionado. Talvez você está aqui e fala, poxa, exatamente isso que eu estava falando. Você estava questionando, poxa, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu me batei nas águas, eu tenho o Espírito Santo, eu procuro fazer o que é certo. E por que tudo isso? Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Talvez Deus está tirando ainda o pouco desse mundo que está em você. Enquanto você for apegado a alguma coisa nesse mundo, não tem como Deus estar 100% na sua vida. Então, aí vem o problema, vem a luta. Ao invés de você se manter forte ou estar forte, você se mostra fraco. Ah, eu não aguento mais. Você não vai ver, você não vai ouvir isso da boca de quem é de Deus. A pessoa que é de Deus, ela jamais vai dizer, eu não aguento mais. Meu Deus, eu aguento porque é o Senhor quem me carrega. Meu Deus, eu só suporto porque esse fardo o Senhor tem levado por mim. A pessoa, quando é da fé, o diabo fica ali esperando ela desfalecer, esperando ela blasfemar, esperando ela desistir. Mas é da fé.
continua firme e forte. É como quando Paulo naufragou e chegou na ilha de Patmos, e ali uma serpente picou a ele, e as pessoas olhavam em volta e diziam: poxa, esse camarada fez muito mal. Esse fez muito... Olha, presta atenção como que é o pensamento das pessoas. Olha como que é o pensamento das pessoas. Olha se não é maligno. Paulo estava sendo levado como escravo. Aí o navio naufraga e Deus salva ele. Chega na ilha, salva. Chega ali, ele é picado com uma serpente. Fala: poxa, esse deve ter feito muito mal. Psh, não se engane. Não se engane. Às vezes é necessário que nós passemos por problemas, por deserto, e as pessoas vão ficar nos observando e ver se nós vamos fracassar ou vamos permanecer na fé, fortes. Então eles olhavam para Paulo e diziam: poxa, ele vai cair, essa serpente é venenosa. Não, ele vai cair, ele vai morrer, agora já era, agora acabou para ele. Daí a pouquinho Paulo levanta e começa a orar por todo mundo e o povo começa a ser curado. A diferença é essa. As pessoas que não conhecem a tua comunhão com Deus, vê a tua situação, vê a luta, o deserto que você está passando, já estão batendo palma: agora já era, agora acabou. Dali a pouquinho está você lá no alto, abençoando, estendendo a mão e cuidando do aqui, fortalecendo aqui, para espanto do diabo. É isso que Deus espera de nós. Que nós, quando vêm as lutas, não se mostre fraco. Não se mostre fraco, mas seja forte, seja perseverante, permaneça na fé, continue crendo e confiando nesse Deus. Ele diz assim, ó: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha, eu sempre digo, você falar que ama Deus é fácil. Qualquer endemoniado diz graças a Deus. Qualquer endemoniado diz graças a Deus. Qualquer endemoniado. Agora, quando essa pessoa está com problemas e fala de Deus para ele, Deus não existe, que Deus não sei o quê. Por quê? Por que Deus não vai falar comigo quando tudo estiver bem? Porque está tudo bem. Agora, Deus quer ver a minha intimidade, a minha comunhão, é na luta, é no deserto. Deus, no deserto, falou com Moisés, falou com Josué, falava com Caleb, falava com Elias, falava com Abraão, falava com Jacó. Estavam lá no deserto. E Deus suprindo as suas necessidades. Sabe qual é a diferença? A diferença é: para quem eu entreguei a minha vida? Para quem eu entreguei a minha vida? Então, pense assim: a minha vida não é pela minha percepção que eu vou seguir o meu caminho, mas pela palavra de Deus. Será que Deus vai me colocar num beco sem saída? Será que Deus vai me levar para um lugar de destruição? É óbvio que não. É só ser inteligente. Espera aí. Deus, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. É o meu Salvador. Então, Ele sabe exatamente o que eu preciso. Ele não vai me criar mimado. Não. É nas lutas, nas guerras, que Ele vai se mostrar forte comigo. E quando vêm os problemas, eu vou mostrar para Deus a minha força da minha fé, da minha confiança, da minha perseverança. Aonde Deus vem e nos levanta, nos abençoa. Então, diz assim: se te mostra fraco, tá fraco, não fica mostrando para os outros que está fraco. Eu estou fraco, eu estou pensando em desistir. Você vai desistir. Eu acho que não vai dar certo. Fica falando, é isso que vai acontecer. Jó disse: o que eu mais temia me aconteceu. É isso aí, é o que você mais teme. Meu Deus do céu. Então, muitas pessoas já estão enfrentando problemas, sabe? Porque falaram que o governo ia ser ruim. Governo ruim ou bom, eu sirvo a Deus. Eu não dependo de governo. De Deus nós dependemos. Acredite nisso. Se eu entreguei a minha vida para Deus, é para mim viver pela fé. Se for para mim viver o natural, então eu tenho que abandonar o caminho de Deus. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio. Ou eu confio, me lanço, me jogo, coloco a minha vida como Jesus fez. Sabe que falar em colocar a vida no altar? Sabe que o que Deus fez? Deus, ele pegou seu único filho. Deus não tinha mais. Deus só tinha um filho, só Jesus.
Tanto é que quando Jesus dizia para os fariseus que ele era filho de Deus, aquilo soava para eles como uma blasfêmia. Mas Jesus era o único filho de Deus. Os outros eram tudo criatura, nós éramos criatura. Mas Deus fez o quê? Deus desapegou do seu único filho e colocou no altar do Calvário. Lá no altar do Calvário, Deus colocou Jesus, sacrificou, ele morreu por nós. Para que hoje nós também sejamos filhos. Mas como que eu quero ser filho se eu não sacrifico a minha vida? Como que eu quero as bênçãos de Deus se eu não sacrifico o meu eu, meu querer, minhas vontades, a minha carne? Como? Quando vem problemas eu reclamo. Quando está tudo bem eu esqueço de Deus. Quando as coisas vão bem na minha vida, eu nem na igreja apareço. Eu nem orar eu oro. Mas basta surgir um problema, lá estou eu. Oh meu Deus! Então, veja que as coisas, agora, para quem é de Deus, se você é de Deus e você está passando por um deserto, você é como Ezequias. Senhor, lembra que eu te peço que eu andei reto aos teus olhos, fiz o que era certo, andei nos teus caminhos. Se preocupa não. Não queira questionar Deus, não queira saber por quê. Apenas mantenha a sua comunhão com Deus. Porque cabe a Ele. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se te mostra fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Olha o 12. Se disseres, não o soubemos, não o perecerá aquele que pesa o coração? Então, talvez você falando, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que eu estou passando por essa situação. Apenas creia em Deus, apenas confie em Deus. Se disseres, não o sabemos, não o perceberá aquele que pesa o coração. Quem é que pesa o coração? Quem é que sonda o coração? Não é Deus? Deus não sabe o que você está passando? Deus não sabe o que eu estou passando? Então por que eu tenho que pegar esse problema e ficar passando para outras pessoas? Para que eu tenho que ficar compartilhando com outras pessoas se eu coloquei a minha vida para Deus? Ele que resolva. Ó meu Deus, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, a minha vida e meus problemas é seu, então está aí. Eu faço a tua vontade, eu ando nos teus caminhos, então está aqui, meu Deus. Olha, lá fora está todo mundo olhando, vendo, esperando a minha queda. Mas eles vão cair do cavalo, porque a minha confiança, ela está no Senhor. E é assim que funciona. Então, você acha que Deus não está vendo? Aí você, às vezes, fica querendo mostrar para as pessoas o teu sofrimento. É pior. Vai no teu quarto, fecha, fala com Deus. Ah, pastor, mas não sai. Quando eu vou orar, só sai lágrimas. Amém, amém. Que essas lágrimas venham lavar a tua alma. Venha te aproximar de Deus, mas não recue, não retroceda. E diz assim, ó, se disseres, não o soubemos, não o perecerá aquele que pesa o coração, não o saberá aquele que atenta para a tua alma. Então a pessoa, olha, a pessoa quando está angustiada, a pessoa quando está aflita, ela não cuida nem da alma dela. Tem pessoas que, bom, não precisa nem estar muito angustiado, não precisa nem estar com problema nenhum. Tem pessoas que não cuidam nem da alma dela, nem da alma dela, se dirá dos outros. E muitas vezes quer dar conselho para as pessoas, não cuida nem da sua própria salvação, não cuida nem da sua alma e quer dar conselhos. Ah, mas eu acho, eu penso. Primeiro, eu tenho que salvar a minha alma. Primeiro, eu tenho que me aproximar de Deus. Primeiro, eu tenho que me fortalecer. Primeiro, eu preciso da presença de Deus na minha vida. No livro em Mateus, olha só em Mateus. Mateus capítulo 16, diz assim, Mateus 16, 24. Mateus 25, Mateus 16, 25, diz assim, ó. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor, por minha causa, achá-la-á. Então, só tem um meio de eu achar a minha vida. No deserto. É rejeitando o deserto, rejeitando os problemas, rejeitando o mundo, rejeitando as minhas vontades,
e confiando em Deus, recebendo esse Deus. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Não tem olha, não tem como. Não tem como eu servir a Deus e servir ao diabo. Não tem como eu estar com Deus com o coração no mundo. Não tem como. Não. Ou eu vou viver uma fé viva e verdadeira e vou ver e buscar de Deus, alcançar de Deus as promessas, ou então eu serei mais um no deserto que vai padecer. Lá no livro de Isaías 55, versículo 8, diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, às vezes, por que eu estou sendo levado por esse caminho? Está aqui, Deus fala assim, ó, Pichei, eu não penso como você. Ou você acha, você fez um trajeto para você, você fez um caminho para você. Não, mas eu vou te levar por... Você vai alcançar o que você colocou, o que você pediu, mas não por esse caminho. Deus jamais... Olha, nós fazemos o projeto todo ano. Agora, não pensa que vai ser do jeito que você quer, pelo caminho, ó Deus, o caminho que eu quero é esse aqui, ó. Eu quero um caminho só, eu quero só um mar de rosa para mim. Não, vai ser luta, vai ser guerra, vai ser perseverança. Deus vai levar por vários caminhos que você vai, poxa, mas aonde Deus está me levando? Para chegar aonde Ele quer que você esteja, é necessário. Agora, tem pessoas que ela se leva para os caminhos errados, se leva para o deserto, aparentemente parece que ela está certa, mas ao cabo ela vai ver que estava errada. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Então, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está assim? Meu Deus, eu estou na tua casa, eu te sirvo há tanto tempo eu sou fiel ao Senhor, o Senhor sabe muito bem disso, e é mesmo, é fiel a Deus. Estamos falando com quem é fiel a Deus, com quem anda com Deus, com quem tem tido um compromisso com Deus. E você fala, poxa, meu Deus, por que eu estou passando? Por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso na minha vida? Aí Deus está dizendo, ei, os meus pensamentos não são teu pensamento, não. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Começa a pensar como Deus. Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Deixa que Deus te leve por esse caminho. Não é isso que nós pedimos, Deus, que o Senhor me guia. Não é isso. Quando você vai fazer uma oração, você vai, meu Deus, guia meus passos, Senhor, me dá direção. Aí Deus te dá direção e você não gosta, porque você não queria que Ele desse a direção. Que a direção que Deus está dando você quer ganhar a vida? Tem que perder ela. Perca primeiro para depois você ganhar. Primeiro tem que perder para depois você ganhar. No livro de Joel capítulo 3:10, Joel 3:10, ele diz assim, ó: forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Quer dizer, faça ferramentas, das suas ferramentas, faça suas armas. Faça da palavra de Deus o seu escudo, a sua espada. E diga ao fraco, eu sou forte. Deus está dizendo para você que está no deserto, passando por lutas. Lembra que desde o começo eu falei, Café com Deus, hoje, é para quem é de Deus e está passando por lutas. Café com Deus hoje é para quem tem sido fiel a Deus e tem passado por lutas, ou está passando por lutas. Deus está dizendo, diga a Ele que eu sou forte. Diga a Ele que esse deserto que Ele está, eu levei. Eu estou levando Ele porque é necessário que Ele passe por esse vale da sombra da morte. Mas que Ele não tema, porque eu estou com Ele. Veja que nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, mas quando na prática nós vivenciamos, então muitas vezes a pessoa se amedronta, a pessoa retrocede. Permaneça na fé. Você quer ganhar? Perca a sua vida primeiro. Você quer ganhar? Perca a sua vida. Lembra que o diabo sempre vai tocar naquilo que você mais tem o coração. Se o teu coração estiver em Deus, como que ele vai tocar em você? Agora, se o teu coração estiver nas coisas terrenas, é óbvio que você vai ter problemas. Confie em Deus. Confie nesse Deus. Não deixe de lutar, não deixe de buscar. Logo mais às 7 da noite, nós vamos estar realizando a campanha pela família. E eu falava no início, olha, se você não tem nada mais importante hoje, não tem nada mais importante do que buscar pela sua família, buscar Deus, esteja conosco às 7 da noite. Agora, se você é uma pessoa muito ocupada, tem muitos afazeres importantes, mais importante do que Deus,
eu entendo. Mas se você, pastor, não, eu tenho umas coisas para fazer, mas não é tão importante. Não é importante? Então tem algo muito importante que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. Se você não é uma pessoa muito ocupada, se você é uma pessoa que tem tempo para Deus, então hoje é o dia para você buscar sair desse deserto. Hoje é o dia para você sair dessa situação. Mas será que você vai dizer, não, eu não tenho tempo, eu não posso, porque eu não posso perder o capítulo da minha novela, porque eu não posso isso, não posso aquilo. Aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Lembra, quando o povo de Deus está no deserto, é Deus quem leva. Mas quando o povo sem Deus cai no deserto, ali eles padecem, ali eles morrem. Prepare seu copo com água, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro, meu Deus, pela vida de cada pessoa, meu Deus, que acompanha o Café com Deus. Há pessoas, meu Deus, que têm te servido, têm entregado a vida no Teu altar. Pessoas, meu Deus, que o Senhor pode sondar o coração dela e o Senhor não vai achar falhas, mas um desejo, meu Pai, de manifestar a Tua grandeza, o Teu poder. E ela passa por problemas, ela se encontra num deserto que ela não entende o porquê de tudo isso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, é no deserto que o Senhor conversou com Abraão, é no deserto que o Senhor conversou com Moisés. Os homens da fé que foram levados pelo deserto, pelo Senhor, o próprio Senhor Jesus, ao sair das águas, o Espírito do Senhor o levou para o deserto. Meu Deus, mas não para morrer, mas para se fortalecer, para sair de lá apto a ensinar os fracos, os desanimados. E é por isso, meu Deus, que essa pessoa nesse momento se encontra nessa situação. Então toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas e levanta, fortalece essa criatura. Visita esse, meu Pai, que se encontra doente, enfermo, desenganado pela medicina, vivendo abaixo de remédios fortes, remédios controlados. Essa pessoa, meu Deus, que já passou por vários médicos, equipes médicas não conseguiram diagnosticar esse problema e a dor não para, não cessa. E a única esperança dessa criatura é o Senhor. E ela não te busca só por causa dessa doença. Por toda a sua vida, por muito tempo ela já te serve, meu Pai. E mesmo nessa situação, ela continua crendo no Teu poder, crendo, meu Pai, na Tua promessa. Então vem agora de encontro e faça na vida dessa pessoa o que os médicos, o que a medicina não pôde fazer. Restaura, meu Pai, restaura a saúde dessa pessoa, restaura a vida financeira dessa pessoa. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, dá a ela essa causa ganha. Em nome do Senhor Jesus, liberta essa pessoa dos vícios. Em nome do Senhor Jesus, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, curada desse câncer, curada desse diabetes, dessa leucemia, dessa enfermidade, dessa praga maldita, em nome do Senhor Jesus. Pois eu determino, na autoridade que o Senhor me deu, eu determino a bênção, a cura, a libertação na vida dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e não importa há quanto tempo você estava sofrendo, seja curado em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus. Lembra, dizer graças a Deus, qualquer um fala. Agora, dizer, Senhor, eu confio em Ti, mesmo no deserto. Esse é de Deus. Deus tira você desse deserto. Deus tira você dessa situação. Acredite nisso.
Olha, se você não tiver nada mais importante do que estar com Deus logo mais às 7 da noite, buscar pelo seu bem maior que é a sua família, então você é o meu convidado todo especial. Se você é uma pessoa ocupada, eu entendo. Talvez Deus não entenda, mas eu entendo. Você é uma pessoa ocupada, né? Não tem problema não. Mas se você, não, pastor, eu não tenho nada mais importante do que a minha casa, a minha família, do que o meu Deus. Então, 7 da noite, você vai estar conosco nessa campanha pela família. Tá certo? Se você, de fato, quer uma mudança, busque por essa mudança. Não fique murmurando, não fique reclamando, não fique falando para as pessoas da sua fraqueza ou dos seus problemas. Mas confie em Deus, porque nesse vale, esse vale da sombra da morte, você não está sozinho. Deus está do seu lado. E já deu tudo certo em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe. Deixa eu puxar aqui perto de mim aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Dona Sandra, bom dia, Dona Sandra. Que Deus abençoe a senhora e toda a família. Dona Elza, que Deus abençoe. Está lá em São Paulo ainda, estão passeando, né? Dona Nilza, que Deus abençoe. Bom dia. A paz do Senhor se lembrou de mim. A Dona Valéria, que Deus abençoe em nome de Jesus. Seu Dorval, que Deus abençoe. Dona Maria Medeiros, que Deus abençoe. Seu H. Menon, está lá em São Paulo também, que Deus abençoe. Bom dia, o Senhor se lembrou de mim. Café da manhã com Deus, o pastor Lucas. Estamos na fé, isso aí. Dona Salve, seu Jair, que Deus abençoe, seu Jair. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe Dona Salve, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, seu Jair? Seu Gilberto, rapaz, seu Gilberto, Deus abençoe o senhor, Dona Marli, toda a família, em nome de Jesus. A Dona Elisnete, que Deus abençoe. Seu Gilberto diz, rapaz, pastor, igreja, nação escolhida de Deus, juntos nessa fé com Deus. E o pastor Lucas, o Senhor se lembrou de mim, amém. Que Deus abençoe, né? O Lindomar, que Deus abençoe aí. Becker, você e toda a sua família. Dona Leila, lá de Baiti. Ontem fazia muito tempo, Dona Leila, olha, muito tempo, que eu não conversava com o Doca, o seu Carlos, a Dona Penha, Dona Silvana. E ontem à noite o telefone chamou, fui ver o Doquinha, o Carlos, e conversamos um tempão, estavam fazendo pamonha. Eu falei, olha, aí eu aí para comer essa panela de pamonha, uma bacia de pamonha. E aí eu falei, não, mas logo eu vou passar aí. E vem mesmo, pastor, vem mesmo, que saudade. Fazia muito tempo que eu não via eles. E agora pela rede social é fácil encontrar, né? Deus abençoe aí todo o povo de Ibaiti. Eu falei para Dona Silvana, o seu Doca, a Dona Penha, falei, olha, espalhe uma fofoca aí rapidinho. Fala que logo nós vamos estar aí fazendo uma reunião aí. Fala, pastor, pode vir na minha casa, fazer aqui da minha casa mesmo e tal. Povo da fé, né? Povo da fé. Amém. Deus abençoe o povo aí em Ibaiti. Dona Alessi, paz, Dona Alessi, Deus abençoe a senhora, toda a família. Dona Alessi, uma bênção de Deus. As orelhas de gato, bênção de Deus. Mais ainda, né, Dona Alessi? O Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Melita, lá de Toledo, que Deus abençoe, Dona Melita, a senhora e toda a família. O Marcelo, e aí, Marcelo, como é que tá? Deus abençoe Marcelo em nome de Jesus. Marcelo, que é um pastor aí que Deus tem feito um milagre na vida dele, né, Marcelo? Deus abençoe em nome de Jesus e guarda a fé, guarda o coração. Deus é contigo. Dona Deiane, Deus abençoe a Dona Deiane, a senhora, seu Vani, o Alisson, a Aline, todas as costureiras estão aí, né? Todas. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu ver aqui, o seu Leocádio, pai, seu Leocádio, Deus abençoe o senhor. Dona Valéria, as crianças, amém, graças a Deus, o Senhor se lembrou de mim. Dona Deiane, gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Lembrando, olha, se você é aqui de Ascurra, você é aqui das cidades vizinhas aqui, Rodeio, Apiúna, e você não tem um compromisso mais importante do que buscar Deus, às 7 da noite eu convido você para esse compromisso importantíssimo, que é salvar a sua família, tá certo? Um bom dia a todos, que Deus abençoe. E olha, se você gosta do nosso trabalho, gosta dessa
do Café com Deus, gosto da nação. Seja um dizimista, seja um ofertante, seja um semeador, pois quem planta colhe. Venha plantar numa terra que Deus tem escolhido para fazer a diferença. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, um bom dia e até mais no altar às 7 da noite, colocando a nossa família em nome de Jesus.